Começa agora na Jovem Pan News Joinville. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News AM 1250, a rede da informação. Você nos ouve pelo seu rádio e nos assiste pela internet. Jovem Pan News, a rádio que virou televisão. Já estamos no ar com a nossa live, para você nos ouvir e também nos assistir. Basta você acessar aí o facebook.com/JP News Joinville, tudo junto, facebook.com/JP News Joinville. Curta e compartilhe a nossa transmissão. A partir de agora, então, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Painel nesta quarta-feira, meio de semana, hoje dia 18 de setembro de 2019. A rede da informação. Jovem Pan News. Para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, está vendo nas imagens a nossa câmera exclusiva instalada aqui no topo do 8º andar do edifício Turim, aqui na rua 9 de março 737, centro de Joinville. O tempo está nublado, né? Algumas aberturas de sol, mas também acaba que chuviscando, enfim, o tempo vai ficar assim, segundo a previsão do tempo, e hoje a máxima é para chegar a 23 graus. Aqui no centro de Joinville, quando são 11 horas 9 minutos, estamos com exatos 18 graus de temperatura. Vamos às nossas manchetes do programa de hoje. Contorno ferroviário aqui de Joinville precisa de 408 milhões e também de licenças. Bolsonaro muda Maria da Penha e faz agressor assumir os custos hospitalares das vítimas. Ex-prefeito de Joinville vai receber título de cidadão honorário. E ainda 3 pessoas são detidas após suspeita de linchamento em Palhoça. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora em mais uma edição do nosso programa Painel, que só está começando. Fique ligado conosco. Até o meio-dia tem muita informação por aqui. Jovem Pan News Joinville. 1250 kHz. E a partir de agora você pode participar conosco via o nosso WhatsApp, que é o 479-8802-8056, e também através do nosso facebook.com/JP News Joinville. Jovem Pan News. 11 horas 10 minutos, não perca a sua hora, 11h10. Bom, eu ia começar aqui com uma notícia nacional, aliás, uma notícia local, mas eu vou começar com uma notícia nacional hoje, justamente porque vai ser o nosso tema para você participar conosco. Presta atenção nessa notícia aqui. Foi sancionado ontem, terça-feira, dia 17, pelo presidente Jair Bolsonaro, uma lei que obriga que o agressor enquadrado na Lei Maria da Penha ressarça os custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, às vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto prevê que o agressor que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, será obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive os custos do SUS, envolvidos com os serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica ou familiar. O dinheiro deve ir para o Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Situação, ou situações como as de uso do abrigo pelas vítimas de violência doméstica e dispositivos de monitoramento das vítimas de violência amparadas por medidas protetivas também terão seus custos ressarcidos pelo agressor. A pergunta que não quer calar e que nós vamos fazer para você, ouvinte, é a seguinte: e aí, você aprovou essa lei? Você gostou dessa lei ou não? Ou sim ou não, nos conte o porquê. 11 horas 12 minutos, 11h12, o Ananias Cipriano já está por aqui para dar o seu bom dia. Bom dia, Ananias. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do painel. Uma excelente quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. E aí, a favor ou contra? Gostou, não gostou dessa lei? Bom, eu não tenho nada a questionar, pelo contrário. Até fico curioso para ouvir o que o nosso colega de bancada, Arivan Prohano, tem por fazer em relação a esse tema. Acredito que é o tema em que todos nós olhamos como um fator positivo. Não é? Bom, eu pensei que ia passar por Arivan aqui, queria ouvir do Arivan a opinião dele em relação a esse tema.
Eu não tenho nada a questionar, Fernando, não tenho mesmo. Eu acho que é um momento de se discutir rigor na lei em relação a algumas questões, e é isso que está se fazendo em relação a esse tema em específico, assim como o presidente prometeu em campanha, pelo menos algo sendo cumprido aí. Arivan Prochnow, um bom dia para você, Arivan, tudo bem? Bom dia, Fernando, Ananias, ouvintes do painel, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O tempo promete, né? O presidente não prometeu em campanha que ia fazer isso. Essa lei, inclusive, não foi aprovada por ele. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Isso não foi promessa de campanha do Bolsonaro, não. O Congresso Nacional aprovou e ele sancionou. Só o que faltava o presidente não sancionar essa lei. Aliás, tem até um histórico, né? Ele acabou batendo boca com aquela treslocada lá da Maria do Rosário, deputada federal, e aí ele foi obrigado a pedir desculpas para ela publicamente do que ele falou, porque ele disse que ele não estupraria ela porque ela é muito feia. O negócio assim foi até uma afronta contra a deputada. Mas isso já passou, tal, ele se retratou, foi obrigado a se retratar pela justiça. Agora não foi promessa de campanha, não. O Congresso aprovou e eu... Não, ele falou que o agressor, você citou Maria do Rosário, o que fez a ascensão do Bolsonaro foi esse debate com Maria do Rosário, que é o caso envolvendo Champinha, famoso. Isso vai estar nos livros de história no futuro, porque o presidente tornou-se um fenômeno nacional a partir daquela discussão, em que ela insinuou alguma coisa, ele disse que não estupraria ela, ele errou de fato, depois teve que admitir e tal. E aí, isso é uma defesa do presidente da República. Isso. Pois é, mas ele não prometeu na campanha que ia fazer essa lei. A lei não é da autoria dele, Ananias. A lei é da autoria de um deputado federal, que agora me falha o nome, e o Congresso aprovou e ele sancionou. Não foi promessa de campanha do Bolsonaro. E é uma lei, na minha opinião, ele não poderia nunca vetar, muito pelo contrário. A violência contra a mulher no Brasil tem tomado números assustadores. Todos os dias é feminicídio, é violência. Nós estamos cansados de falar sobre esse tema aqui no programa. Nós estamos cansados de falar. A violência contra a mulher é um problema, não é só no Brasil, isso é na Espanha, nos Estados Unidos, enfim, na Europa, na Ásia, no Afeganistão e por aí vai. Agora, nós estamos no Brasil, então vamos cuidar do nosso quintal aqui. Penalizar o agressor com a aplicação da Lei Maria da Penha, é obrigado. Agora, buscar do agressor o pagamento pelo tratamento que essa mulher vai ter, nada mais justo. Mas se ele não puder pagar, ele vai para a cadeia e ele vai ter que se virar. Essa lei vai dar discussão, hein? Pode que eu estou falando para vocês. Isso ainda vai dar pano para manga, como se diz na gíria. Eu defendo essa aplicação. Até porque eu pago o SUS, todos nós pagamos o SUS. E aí eu vou pagar um tratamento caríssimo, muitas vezes psicológico, psiquiátrico, ou até de uma doença, de um problema causado por uma lesão grave numa mulher para o resto da vida dela, pela atitude de um bandido, porque não gostou da separação, porque tinha ciúme da mulher. Porra, peraí, tem que pagar. Parabéns ao autor da lei, e o presidente está certo, sancionou, nada mais justo. Penalizar não só com a lei, mas também penalizar no bolso do cara que agride a mulher. Que a agressão não justifica em nenhum caso, muito menos contra a mulher. Isso eu acho interessante, ele minimizou a ação e depois ele teve que dizer, né, que parabéns ao deputado e ao presidente por sancionar. É isso aí mesmo, porque muito se fala que o presidente é contra isso, contra aquilo. Não, tem que defender o óbvio. E ele é obrigado a defender o óbvio, e ele está fazendo aquilo que ele prometeu na campanha, que é ser linha dura em relação a isso e sancionar sem problemas em projetos como este. O governo federal está agindo como a gente espera, diferente da Câmara dos Deputados, que tem seus sérios problemas, a começar pelo presidente da Câmara dos Deputados. É bem verdade, apoiado pelo presidente da República, reconhecemos isso. Agora, é diferente uma situação da outra e vale se valorizar cada ação, cada situação, sem minimizar cada aspecto e mostrando que o Brasil vive um momento diferente, um momento de impasse econômico, verdade, mas também um momento de grande esperança em relação à questão da economia e também uma esperança em relação à segurança pública. Parece que algumas coisas importantes estão mudando em um olhar diferente em relação à segurança pública, ao Código Penal, à Lei de Execução Penal e aqui uma lei especial que é a Lei Maria da Penha.
fazer justificativa aqui. O autor da lei diz um texto: os gastos do atendimento prestado pelo SUS pagos com recursos públicos também precisam ser objeto de reparação. Do contrário, quem estar assumindo tal responsabilidade por um ato ilícito será a sociedade de uma forma geral. Acabei de falar isso aqui. Diz o autor do projeto, o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, na justificativa do texto original. Parabéns, deputado. Parabéns. A sua iniciativa, tenho certeza, recebe aí elogios de milhares de brasileiros e brasileiras com relação a esse tema importante que é a agressão contra a mulher. Tem que ressarcir, porque eu, cidadão, não quero pagar, já estou pagando de qualquer maneira, né? Por um ato cometido de forma descabida, muitas vezes até, por parte de um homem que agride covardemente uma mulher. Hoje eu vi um vídeo de manhã, eu não sei qual foi o estado, porque eu estava conversando aqui com o cabo... como é o? Rolf. O cabo Rolf, e a TV estava ligada e não estava ouvindo. Agressão covarde que um cidadão, a mulher cai no chão e ele começa a chutar a cabeça da mulher. Primeiro, uma mulher que sofre agressão dessa maneira, o lado psicológico dela é afetado pro resto da vida dela. Nunca mais ela vai se recuperar. Não há dinheiro que pague. Parabéns, deputado. Parabéns. Eu não dou parabéns ao deputado na totalidade pelo sim, seguinte. tá certo ele. Não, o Rafael Mota, ele é do PSB, ele é potiguar, e ele recebeu o apoio restrito do presidente da República, quando o presidente da República sancionou esse projeto. Mas ele é o mesmo deputado que não apoiou o governo federal na reforma da Previdência, porque ele foi um dos deputados do seu estado que votou contra esse projeto. É o direito dele. É o direito dele, mas ele recebeu um apoio num projeto em que não há relação ideológica, mas ele foi ideológico em relação ao projeto da reforma da Previdência. Uma coisa é uma Tanto coisa, é outra coisa é outra tudo a coisa. ver, Ivan, tudo a ver. Tanto é verdade que o PSB está querendo expulsar deputados que votam. Suspendeu é uma coisa. Suspendeu o Rodrigo Coelho, porque o Rodrigo Coelho, ele sabia que o Rodrigo Coelho ia ser candidato a prefeito de Joinville, e aí ele sabia que se ele expulsar Rodrigo Coelho, era um favor. Então eles fizeram suspensão para prejudicar. Então é uma coisa bem diferente da outra. Mas ainda assim o PSB, quem votou a reforma da Previdência a favor do Brasil, a favor da reforma da Previdência, eles suspenderam, expulsaram e queriam fazer o diabo 4. Agora, o governo federal, olha o que o governo federal demonstrou. Demonstrou clareza, demonstrou responsabilidade, demonstrou que quer um Brasil melhor. Foi lá e sancionou sem nenhum problema. Agora, vale esse Rafael do PSB que aprenda a fazer política pensando no Brasil e não fazer política ideológica. Houve uma demonstração na sanção do projeto que ele apresentou. Parabéns, deputado. E o presidente tinha que sancionar a lei. Só que faltava... Você gosta de minimizar os atos dos outros falar, e não separa. Você não me ouve, você me interrompe o tempo todo. A Márcia do bairro Petrópolis diz o seguinte: esse tempo todo acompanhando o painel, vai chover. Eu nunca vi o Arivan elogiar o presidente da República. Como que não? Eu já falei aqui várias vezes sobre o presidente da República. Parece que as pessoas são quadradas, não entendem a minha posição. Eu não estou aqui defendendo o presidente da República, eu sou brasileiro, eu quero um Brasil melhor para todos nós. Pô, parece que as pessoas estão vivendo um momento de uma seita, onde todos seguem apenas um único pensamento. Nós temos que ter noção daquilo que é certo e daquilo que tem que ser discutido e que está errado, pombas. O presidente da República não é o cara mais certo do mundo. Nosso presidente tem um monte de erros. Recentemente ele defendeu o presidente da República, o filho dele. O filho dele deve explicações à justiça e ele fica cobertando, tá certo isso? Não, tá errado. O que é certo, nós temos que falar, tá certo. Só o que faltava, o presidente não sancionar a lei porque o deputado, o autor da lei, foi contra a reforma da Previdência. Pô, isso é uma incoerência. Ele fez o que tinha que fazer com o presidente, não tem que ter rancor. Governar com rancor não leva a lugar nenhum, porque ele não governa para o PSL, ele não governa apenas para os 47 milhões, eu não sei quanto é que votos o presidente recebeu, ele governa para 200 milhões de brasileiros. Ele não governa só para uma sociedade. Vamos dividir a sociedade. Eu só vou governar para quem votou em mim. Como? Então vou inverter as ordens das coisas. Posso inverter as ordens das coisas? E o Rafael, ele atua por parte da sociedade, então? Ele foi o autor de uma lei... Importante, só que ele votou contra a reforma da Previdência, que era para o bem do Brasil. Quantos votaram contra a reforma da Previdência? Só ele?
Ele, então, quer dizer que se não der certo a reforma da Previdência, como é que vai ficar? A culpa é do presidente daí? Se os 10 milhões, 30 milhões de empregos não surgirem nesses anos aí, como é que vai ficar? Você tem certeza que a reforma da Previdência vai resolver os problemas do Brasil? Nem o presidente tem certeza. Então não faz nada, fecha a porta e sai fora. Deixa eu falar. Tá. Os números do governo, o secretário de Trabalho do Ministério do Trabalho diz que vai gerar 10 milhões de empregos. O Guedes diz que vai gerar 30 milhões de empregos. Ninguém tem certeza do que isso vai... Do que nós temos certeza? É isso que eu tô falando. Pois então, eu tô falando da lei. Você já entrou numa outra questão. Eu tô falando da lei. Ah, porque você elogiou o presidente da República? Por que eu não posso elogiar o presidente da República? Não, tu não me elogiou. No final, depois que eu fiz as minhas considerações, você primeiro minimizou. Lei, rapaz. Eu acho que você tá viajando na maionese aí. Tá viajando na maionese. Quando tem que criticar, você tem que criticar. Quando você tem que elogiar, por que eu não posso dizer parabéns, presidente? É o nosso presidente, é o presidente da República Federativa do Brasil, aonde eu moro. Mas as pessoas dizem, pô, você quer ver elogiando o presidente da República? Em primeiro lugar, é obrigação dele fazer o que ele está fazendo. E nós temos que dar parabéns? Sim. Por que não? Jovem Pan News. 11 horas 24 minutos, 11h24. Parabéns ao Arivan. É isso aí mesmo, tem que pagar sim as despesas. É o Cláudio do bairro Floresta. Valeu, Cláudio. Muito obrigado aí pela sua audiência. Obrigado pelo carinho, sempre participando conosco. Jovem Pan News. 11 horas 24 minutos. O ex-prefeito de Joinville, Marco Tebaldi, receberá o título de cidadão honorário na Câmara de Joinville no dia 14 de outubro, às 7h30 da noite. A homenagem foi proposta pelo vereador Odir Nunes, do PSDB. Segundo o regimento interno da Câmara, o título é entregue a pessoas nascidas em outras cidades, mas que prestaram serviços relevantes para Joinville. Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Tebaldi tem 61 anos, é servidor público e engenheiro. Foi vereador em Joinville de 1993 a 96, prefeito de 2002 a 2008 e deputado federal por 2 mandatos. Tá aí, né? Mandatos, aliás, perdão. 11 horas 25 minutos. E aí, Arivan? Ele é suplente, inclusive, de deputado federal, né? O prefeito, ex-prefeito e hoje suplente de deputado federal, Marco Tebaldi, teve uma passagem na política em Joinville, né? Ele começou como secretário de habitação. Lá atrás, ele é engenheiro, atua na área de engenharia, veio lá do Rio Grande do Sul para cá. Não é? Não, ele é sanitarista. Sanitário, engenheiro sanitário. Trabalhou muito tempo na habitação, e aí ingressou na política, foi convidado do Luiz Henrique para ser vice e ganhou um mandato do Luiz Henrique de 2 anos, e depois foi candidato e acabou se elegendo prefeito. Foi secretário de Estado, se não me falha a memória, Educação. Também. Foi o autor de trazer para Joinville, né, de cortar aquele cordão umbilical da Casan com o município de Joinville, ele que foi o autor. Inclusive até teve uma certa, não uma briga, mas houve um descontentamento da época do governador Luiz Henrique com relação a Casan perder a concessão da água e esgoto aqui em Joinville. E o Tebaldi foi o grande autor dessa façanha, que foi o cara que peitou. Seguida por outras cidades. Foi ele que peitou. E aí quando o Joinville rompeu esse contrato, convênio com a Casan, vários municípios seguiram Joinville. E aí a Casan quase entrou em colapso. Hoje a Casan deu uma melhorada e tal. Então nada mais justo essa homenagem ao suplente deputado, uma pessoa muito querida aqui em Joinville, inclusive quando foi prefeito, trabalhou muito, fez o que tinha que fazer, e a homenagem justa aí a esse título ao Marco Antônio Tebaldi, gremista e gaúcho, e gosta de uma cavalgada, um bom gaúcho. E de uma cuia também de chimarrão, né? Eu sou crítico a essas premiações, principalmente o Estado fornecendo uma estrutura, um gasto, despendendo gastos para uma série de carícias, até um puxa-saquismo, muitas das vezes, mas outros você acaba analisando a história, né? E quando você vê que ele foi prefeito de uma cidade, e aí independe classificação de ter sido excelente ou de ter sido ruim,
e não quero fazer juízo de valor em relação à sua atuação, mas é que ele ele tem uma história, né? Para você ser maior autoridade de uma cidade, você tem que ter uma história. O Dudler merece estar no panteão da história da cidade. Ele foi prefeito da cidade, teve motivos de estar, não fazendo mérito enquanto esteve. E um fato interessante é que o que tudo indica é que Tebaldi encerrou a sua carreira política, salvo se assumir como deputado federal, algo muito difícil. Não consigo ver essa possibilidade, salvo se Giovânia de Sá, por exemplo, foi candidata a prefeita da sua cidade e for eleita, aí é uma possibilidade, mas o que tudo indica é que Giovânia de Sá vem aspirando a cargos maiores, no próprio Senado, no vice-governador, então não deve sair como candidata a prefeita na sua região. Agora, Tebaldi tem uma história, e a história é justificativa para um título como este, e é um bom tema, interessante aí o título concedido. Diante de uma série de pessoas que são concedidos títulos, esse é aquele que a gente diz, aí vale a pena dar esse título. Pan News. 11 horas 29 minutos, você continua participando conosco, 479-8802-8056. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e já voltamos. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. 11 horas 31 minutos, não perca a sua hora, 11h31. Em resposta a questionamentos sobre o contorno ferroviário de Joinville, o DENIT informou que o projeto executivo será concluído em dezembro deste ano. O projeto passou por revisões e também é preciso renovar a licença ambiental de trecho de 13 quilômetros e licenciar outros 4 quilômetros da chamada Variante Araquari, incluída agora. Só que há ainda a necessidade de contratar os estudos ambientais para as licenças. O estudo de impacto ambiental da obra, lembra, a coluna é de 2004. Essas informações estão na coluna do jornalista Jefferson Saavedra. São necessários 408 milhões, incluindo desapropriações, para concluir a obra parada desde 2011. As alegações fazem parte da resposta a ser encaminhada a Rodrigo Coelho. Mas o deputado federal quer saber mesmo é porque o contorno está fora da proposta do orçamento da União para 2020. Com as pendências e o custo, talvez esteja explicada a exclusão, Arivan. Pois é, lamentável isso, né? Aliás, eu defendo a tese do Osni Martins, colega de bancada. Só fazer um paralelo. Eu achava extremo a tese dele, mas eu tenho que concordar. Mas essa tese, Anand, eu já venho falando já há algum tempo, de que não tem que tirar o trilho do trem dali. Há quanto tempo nós temos... eu sou contra fazer esse investimento gigantesco. Por exemplo, o trem e o metrô em Nova York é dentro da cidade. Pô, você vê aí, não é brincadeira, dentro da cidade. Há quanto tempo nós temos... Eu tenho 60, eu completo 65 anos em abril do ano que vem. Com 10 anos de idade eu andei de trem. Isso quer dizer, há meio século, Ananias, há meio século, há 54 anos atrás, o trilho já estava ali. E você não via quase casas ali. Você via pouquíssimas casas às margens da ferrovia. Os anos se passaram e a população foi se aproximando do trilho. Número de carros, número de caminhões. O que acontece? Nós temos que fazer, então, como nós temos falado aqui, elevado ali, no local onde passa. O investimento é muito menor e vai ter um retorno melhor. Porque se nós levarmos o trilho lá para a rodovia do Arroz, daqui a 20 anos, 30 anos, Ananias, aquilo lá vai estar cheio de novo de casa. Não vai resolver o problema. Mas aí vem os aproveitadores, vem aquela coisa toda. Complicado isso, sabe? Complicado. Eu gostaria de ver esses 300 milhões investidos em outras o critério obras. Da prioridade, né? Isso não é prioridade, não é prioridade hoje. Pois é, mas é por isso que eu não entendo esses governos. Eles priorizam até deputados federais também. Senadores, existe uma bancada que está defendendo mas e sabe tentando o que é isso, trazer, Ananias? né? É para ganhar voto. Que a eleição ano que vem, não, vamos falar sobre o trilho. Só que trilho. Mas isso também,
porra, vamos ver o que é prioridade. É uma visão burra, porque imagina. Pois é. É uma bancada do norte catarinense. Não é se fosse por exemplo, o coronel Armando Bancar, se ele conseguisse 300 milhões, ele conseguisse revolucionar Mas isso. não vai conseguir sim, também. Sozinho não consegue. Dinheiro, não tem dinheiro. Só que daí, se conseguir, se a bancada consegue, por exemplo, vai render voto para quem? Para a bancada, mas a bancada não tem número na urna. Então, isso se esvai, né? Não existe um deputado que vai conseguir 300 milhões de emenda. Não existe, porque o deputado tem 4 milhões de reais de emenda. Aí ele dá 500 mil para uma cidadezinha aqui da região para fazer no postinho de saúde, mais 100 mil para ambulância, que na verdade eu acho isso errado, hein? E eu, Ananias, como cidadão, eleitor, pagador dos meus impostos, acho isso errado. Fazer a política com o dinheiro que não é dele e fica assim, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. É obrigação, nada mais é obrigação do deputado estadual ou federal lutar por obras para sua região. Agora vem dizer que ele foi o autor da emenda, aí o dinheiro é dele. Não, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da União, fruto do imposto que nós pagamos. Danias, uma nota problema sobre as emendas. Tem um problema. Eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, estudar sobre as emendas, inclusive fruto de uma pesquisa que venho fazendo. E eu já falo muito tempo aqui na Jovem Pan sobre a emenda ser impositiva. Um pouco mais de 1% do orçamento das receitas é destinado aos deputados e metade dessa receita tem que ser para a saúde. Então você vê muito mais destino à saúde, fazem. Só que as emendas hoje elas tornaram-se um leilão. Com certeza. Porque você percebe que os deputados fazem uma espécie de leilão político. Não é nem negociação, não vou nem questionar isso. Mas um leilão político. Por exemplo, se o Arivan é um nome forte para candidato a governador, ele vai trabalhar essas emendas em cidades importantes. Por exemplo, ele vai levar para uma emenda para Joinville, uma para Florianópolis, outra para Chapecó, outra para Lages. Se eu sou candidato a prefeito de Joinville, as emendas serão destinadas a Joinville. A base eleitoral. A base eleitoral. Exato. Ou seja, tornou-se um leilão e não uma prioridade. E tem que mudar isso para prioridade. É uma lógica que acaba sendo desproporcional. E ainda mais no momento que todo mundo quer, todo mundo precisa, todos os prefeitos querem emendas. Uma ambulância para o asfalto, todo mundo quer. Então, alguma coisa aí está errada. Ou não, o governo federal é quem decide, faz um planejamento, faz uma viabilidade técnica, um modelo diferente. E os deputados não se metem nessa de emenda e cumprem a sua função estatal de legislar e fiscalizar o poder executivo. Aí também parte de uma questão social, né? A sociedade entender que a função do deputado é fiscalizar, a sociedade entender que a função do vereador é fiscalizar, a sociedade entender que a função do senador é fiscalizar e cuidar do orçamento, porque também deixar de pedir, né? Parar de levar o pinico para o deputado. O pinico não o Pires. Pires. Pinico, Pires na mão. Pinico e Pires é bem diferente. Levar o Pires na mão é desproporcional. Deveria levar para o ministro, ter uma questão, um edital lá, sei lá, alguma coisa que mudasse essa questão e olhasse para uma prioridade ou para outros critérios e não esse leilão de emendas. Essa prática já está institucionalizada Perfeito. no Brasil desde a criação da República. Isso já vem isso para tirar esse câncer. Cultural, né? É esse câncer. Aspecto cultural. É igual lá, o governo precisa aprovar um projeto. Aí o que ele faz? Olha, vamos liberar umas emendinhas aí. Umas emendazinhas. Eu quero tanto. Agora, inclusive, está uma briga lá nos bastidores do Congresso Nacional, por causa de tem que liberar 3,4 bilhões de emendas para os deputados que votaram favoráveis à aprovação da reforma da Previdência. E os deputados estão alvoroçados, está igual um abelheiro lá. Aí não vai, um tal de liga para ministro e o dinheiro não sai não, tem que segurar. Mas como é que é? Nós votamos, queremos. Porra, esses interesses, sabe, jogando com o dinheiro que não é deles. O dinheiro é do povo. O povo é que produziu a riqueza do Brasil. Sabe como resolve esse problema, ao meu ver? 5 anos de mandato. E aí acaba a reeleição. Eu defendo, o Luiz Henrique defendia isso, eu também defendo, Ananias. Ananias, posso dar uma notinha rápida aqui? Nós temos um intervalo comercial. Essa notícia não é boa, mas nós temos que noticiar, porque afinal de contas é uma notícia. Os 2 países, Ananias, mais alinhados ao governo do nosso país, com a maior influência, inclusive, no xadrez da geopolítica mundial, deram prejuízo no comércio esse ano com o Brasil.
até agora. Quem são os dois países? Você sabe? Nanias, você sabe quais são os dois países? Estados Unidos e Israel. De janeiro até agosto, a balança comercial brasileira teve um saldo negativo de 352 milhões de dólares e de 519 milhões de dólares. Estados Unidos com 352 milhões de dólares e Israel com 519 milhões de dólares. No total, as transações com os dois, o Brasil perdeu 3 bilhões e 500 milhões de reais. Essa notícia não é animadora, porque os empresários brasileiros, Ananias, estão preocupados. Achavam que as coisas iriam melhorar. Tomara que melhore. Até agosto, saldo negativo com esses dois países. É esperar agora a ida do presidente até a ONU. Inclusive os médicos sabem que ele não devia ir, mas ele disse que vai nem que seja em cadeira de roda. As coisas melhorem na balança comercial com o Israel e com os Estados Unidos. Jovem Pan News. 11h41, 11h41, 3 pessoas estão detidas na Delegacia de Polícia de Palhoça por suspeita de participação no linchamento de um homem em um posto de gasolina. Isso aconteceu em Palhoça na tarde de ontem, terça-feira. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Segundo o delegado responsável pelo caso, Arthur de Oliveira Lopes, um dos 3 detidos seria um motorista de aplicativo, o qual teria reconhecido a vítima como sendo um dos 2 autores que roubaram seu carro na noite anterior. O veículo já foi recuperado e o roubo está sob investigação da Divisão de Investigação Criminal de Palhoça. Segundo informações, os agressores chegaram de carro e de motocicleta e atacaram o homem quando ele parou para abastecer no posto de gasolina. Os 3 foram autuados em flagrante e ficarão detidos na delegacia até esta quarta, dia 18, portanto hoje, quando passarão por uma audiência de custódia. Conforme o delegado Lopes, uma testemunha já está sendo ouvida e outras podem ser chamadas para ajudar na investigação. Imagens das câmeras de monitoramento do posto e de comércios adjacentes, e até mesmo de pessoas que teriam filmado a cena, estão sendo analisadas para ajudar a elucidar este crime. Os veículos, o da vítima e dos agressores, foram apreendidos. Caso lamentável e que está repercutindo muito nas redes sociais, né, Ananias? Bom, eu posso voltar um tema anterior, porque o Arivan levantou esse tema, eu levei um susto aqui, porque ele falou ali sobre a balança questão, comercial. Sobre a balança comercial entre Brasil, Estados Unidos e Israel de janeiro a agosto desse ano. 300 milhões, né? Deu 357 milhões de dólares. Isso dá quase 3,5 bilhões de reais. É um montante considerável. Eu fui pegar números aqui para ver os últimos anos, que é importante, né? Em relação a 2018, o mesmo período, ele é proporcional. Só que em relação ao ano de 2018 e 2019, esse ano já diminuiu, né? Colocando relação, né? Então já diminuiu esse impacto e com certeza 2019 já vai ser um pouco menor a balança comercial. Agora, é bem verdade que há uma relação de mercado totalmente desfavorável ao Brasil em relação aos Estados Unidos. Não é do dia para a noite, não é com esse modelo econômico que temos no nosso país que vai resolver. O único país na Europa que o Brasil ganha é a Polônia. Então, para nós termos uma noção que não é um feitio, isso é uma realidade de mercado. E o Brasil vai ser melhor que quem? Que a África e com países da América do Sul. Isso é uma realidade de mercado balança comercial. América do Sul, o Brasil tem uma relação melhor com a Argentina, tem uma relação melhor com o Paraguai, com a Bolívia e afins. Agora, com países europeus, com os próprios Estados Unidos, com o próprio Israel, com a Rússia, com a China, com a Índia, essa balança vai ser desfavorável ao Brasil, principalmente pela realidade que nós vivemos. Em 2016, para ter uma noção, era 2 bilhões de dólares. Então a gente já dá para ter uma noção que as coisas estão melhorando. Não é fruto só desse governo, é uma realidade de mercado. Jovem Pan News. Jovem Pan, hora certa, 11h44. Não perca a sua hora, 11h44, trazendo informações aqui na bancada do painel. Ela, fazia tempo que ela não aparecia por aqui. Bom dia, Gabriela Bento. Tudo bem com você, Gabriela? Bom dia, Fernando.
Tudo bem sim, bom dia ouvintes do painel. Fernando, foi identificada a mulher assassinada a tiros na madrugada desta última terça-feira, ontem, aqui em Joinville. Cristiane Silvino de Moraes, de 36 anos, foi morta por 2 disparos de armas de fogo, um no peito e outro no rosto. Os suspeitos pelo crime ainda não foram identificados. Segundo o Instituto Médico Legal, o IML, a vítima é natural de Autônia, no Paraná, e já teve o corpo liberado. O sepultamento acontecerá no bairro Rio Bonito, aqui em Joinville, ainda sem horário definido. Fernando. São 11 horas e 45 minutos, não perca a sua hora, 11h45. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao nosso último intervalo comercial e já voltamos então com um quadro, né, só com participações. Se você ainda não participou, dá tempo. 479-8802-8056, facebook.com/JP News Joinville. Depois, Fernando, o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã é amanhã, sim, depois, claro, amanhã às 7 horas da manhã ou às 8 aqui na Jovem Pan News. 7 no FM e às 8 aqui. Mas depois, quem quiser ver os melhores momentos, os debates aqui, as opiniões, no YouTube da Jovem Pan News Joinville vai poder acompanhar, vai poder assistir. Depois, entre no YouTube lá, YouTube da Jovem Pan News Joinville. Quem quiser passar raiva, é só acessar. É isso aí. Dá um descurtir. Quando a Arivan fala, você coloca descurtir. Quando eu falo... Fernando, você está com um pé na esquerda e um pé na direita. Você tem que decidir, querido. Você tem que ficar... Você é igual o Pardal. Você fica só em cima do muro. Mas o que eu falei Ele agora? gosta de ver o circo pegar fogo. Eu disse pra quem quer pegar raiva. Arivan. Ô, Fernando, você tem que deixar de ser puxa-saco do Ananias. Tá bom. E ficar na tua. Que entendeu? pecado, Isso Arivan. faz a diferença. E não vem me chamar de raivoso e tudo mais, porque eu tenho opinião, até posso mudar. Agora você não, você fica, você tá igual um barquinho na marolinha, uma hora vai pra lá, uma hora vai pra cá, mas ele puxa mais pro lado do Ananias, tá bom. porque o Ananias é o chefe e ele quer ficar na sombra do chefe. Eu conheço muito bem aqueles que sobrou pra mim agora. Aqueles que me cercam. Arivan, vamos combinar que... São só 27 anos de rádio, estou aprendendo aqui. Arivan, os dias que ele ficou de folga foi uma paz aqui, eu sei disso, mas vocês vão ser livre de mim logo também, não se preocupe não, logo vou pegar umas férias merecidas aí o Ananias e seu comparsa poderão ficar mais à vontade. Nunca se deram, vão brigar por quê agora, né? Eu vou pro intervalo e já volto. Painel. Discutindo os principais fatos de Joinville. Painel. Na Jovem Pan News. Jovem Pan, hora certa, agora são 11 horas 50 minutos, 11h50, participe conosco, facebook.com/JP News Joinville. Arivan, microfone ligado. Eu quero mandar um bom dia ao ouvinte que falou com a Ananias. Agora nós temos aqui um astrólogo. Ah, é? O astrólogo Ananinha. Ananinha? Ananinha. Não tem aquele lá que tu falou há pouco, como é que é o nome dele? Vidente Carlinhos? O Vidente Carlinhos, nós temos aqui o Vidente Ananinho. Esse tá... Que perigo, hein? Esse é um vidente, hein? Marque bem o que ele fala aqui. Detalhe, esse que nós temos aqui na bancada é um vidente de peso, né, Arivan? Esse é mais do que o Carlinhos. ouvinte ligou aqui e até ele falou sobre o aumento de preços e tal, e eu falei, não, que eu tô na expectativa, que vai melhorar e tal. O Arivan ouviu, logo vai melhorar. A hora que ele entrou no estúdio, ouviu, vai melhorar, aí já desandou tudo, né? Aí já causou problema no estúdio. Jovem Pan News. Participe você também, facebook.com/JP News Joinville. Fique à vontade para participar, Ivan. Vamos lá, Ivan. Daniel Miraci, bom dia. Estou sempre na escuta e fazendo almoço. KKKKK. Legal. Disse que a mulher vai bem na cozinha, mas o homem também. Tem homem que detalhe, gosta. Né? Tem que convidar a gente para almoçar. Será que o Miraci usa avental também na cozinha? Pois, olha. Tem que usar. E ver se a hora que preparar um rango da hora, tem que convidar a gente. Vamos lá. Não é só ovo frito com arroz branco, não. Tem que ser um ranguinho bom. Adilson Carvalho, neste projeto do trem, o Arivan e o Ananias estão corretos. Nossos políticos não fazem política, mas politicagem de baixo nível. Opinião do Adilson Carvalho. Obrigado, Adilson. Nós não estamos aqui ditando a verdade, mas é o que a gente visualiza, né? Não tem como você gastar essa fortuna toda tirando o trilho daqui para colocá-lo num lugar onde daqui a pouco, há 50 anos, vai ser a mesma coisa. A Ruth Bibble.
Bom dia, parabéns pelo programa. Valeu, Ruth. Muito obrigado aí pela sua audiência. Grande Ela que está sempre ligada conosco, né? Valeu mesmo. O Rubens, do bairro Vila Nova, diz o seguinte: não tem nada que agradecer o deputado pela lei. São pagos para isso. Opinião Também. do Rubens, Falou, Rubens. do Vila Nova. Obrigado aí pela audiência e pela mensagem, viu? Mais gente participando por aqui, vamos ouvir. Bom dia, Fernando Gonçalves, Arivan e Ananias Cipriano. É verdade que, claro, o Arivan às vezes é meio quadradão, né? É fruto da idade, a gente entende. Mas neste caso da lei, eu concordo com ele. O deputado teve o projeto, fez o projeto, por agressores, responsabilizando-os pelas despesas, e o presidente sancionou. Está corretíssimo o presidente nesta ação, e não é porque o deputado votou contra a reforma que ele é de todo ruim. Não, eu discordo do Ananias nesta parte. É simplesmente nesta questão da reforma, a sua visão não foi a visão coerente. Ele não achou que a reforma seria necessária. Mas nem por isso ele agora deve ser descartado porque não presta. Não, ele acertou nessa lei e o presidente também acertou em sancionar. Um abraço a todos aí e dá um abraço no Arivan aí, amigão. E o Onésio finaliza o seguinte: diz pra ele não se irritar muito porque faz mal pra saúde. Pô, obrigado aí pela sua Onésimo. participação. Onésio, né? Não é Onésimo? Não, é Osni Onésio. Osni Onésio. Onésio. Obrigado pela sua participação. É muito importante você participar. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho 63 anos, 64 completados, e não sou quadrado não, muito pelo contrário, sou fininho, magrinho, e tenho uma mentalidade muito jovem, e me orgulho muito disso, como você também tem. Você deve envelhecer no corpo. As rugas, você pode ver que eu tenho pouco cabelo e branco. Tenho rugas no rosto, marcas da idade. Eu aprendi com um grande cirurgião plástico que eu tive o prazer de conhecer, chamado Ivo Pitangui. É o maior cirurgião plástico que o Brasil já teve e um dos melhores do planeta. Tá aí o segredo do Arivan. Eu perguntei para ele, você não faria uma cirurgia plástica? Ele disse, jamais. O homem deve ter as marcas do tempo no seu rosto. Tem que ter uma vinheta, momento reflexão com Arivan. Marcou. E eu tenho muita felicidade de ter 64 anos. Eu não sou quadrado, não. Muito pelo contrário. Eu sou eu. Corpinho de 15. Eu sou eu. E quero ver o Brasil muito melhor. Como é que é, Arivan? Brasil bom para todos, para você, Onésio, para sua família, para Ruth Bibel, pro Bortolini, pro meu amigo lá, que sempre liga lá da Univille, o Livino, para todos nós, pro Ananias e a família dele, e por aí vai. Agora nós temos que fazer críticas. Fazer crítica não é ser pessimista. Fazer crítica é fazer o que nós temos que fazer. Cobrarmos os nossos direitos, porque nós temos deveres e direitos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lá, e cobrar do governo a parte que compete a ele. Vamos lá. O Daniel te respondeu o seguinte: aqui é profissional. O que é isso e tal de avental? KKKK. Um abraço, Daniel. Mas o avental não desmerece ninguém, muito pelo contrário. O garçom não usa avental? Claro. Para não sujar a camiseta. Tá? E é brincadeira dele também. É, claro. Um abraço, Daniel. Mais uma participação por aqui. Bom dia, senhores. O Daniel do Itaú. Só um recado pro Fernando. Ô, Fernando. Oi. Essas duas crianças aí, uma roubar o doce da outra aí, faz favor, quando começar a discutir, desliga os microfones. Um abraço pra vocês. Valeu, Daniel do Itaú. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? Um gosta de doce, outro não gosta tanto. O do meu lado aqui é chegado num doce, né? No marshmallow, né? Num bolo. E por aí vai. Vamos lá. O Romeu Filho diz o seguinte: bom dia, Romeu do Bucarém. Leis e mais leis. Para recolher valores para serviços executados pelo SUS é impossível, já que o direito de atendimento grátis é para todos. É justamente o pilar do SUS, vide não ter como cobrar dos fumantes. Uma vez eu defendi essa Romeu. situação. Ô, Romeu, obrigado pela sua participação. Eu também defendo uma lei. O cara que fuma e contrai uma doença comprovadamente através do cigarro, ele deveria arcar com parte dos custos do tratamento, porque não é barato um tratamento para quem tem câncer de pulmão, garganta
ou laringe ou faringe em consequência do cigarro. Fernando. Bom dia, pessoal da nossa querida Jovem Pan Joinville, ouvinte assíduo aqui, Osiel do Parque Guarani, trabalhando, ouvindo e fazendo almoço para a filharada, enquanto a esposa trabalha também. Um grande abraço. Arivan, tô contigo. E o Osiel mandou uma foto aqui do rango, rapaz. É mesmo, que rapaz? delícia. Pena que não dá tempo de colocar aqui, viu? Mas eu... Olha, ó. A foto tá bonita, hein, Zé? O Arivan dá uma de Parabéns, coitadinho, né? Ninguém concordou comigo hoje. Não, E nem reclamei, viu? Vem convite, mas Agora que eu você reclamei. fica na sua astrologia, nas suas previsões aí pra você acertar, que nós vamos cobrar de você. E a vida segue, não tem esse negócio de esperando elogio, que é bonzinho. Olá, Tá aqui Arivan. pra receber elogio? Vamos lá, Arivan. Eu tenho Vamos lá, esperança. vamos lá. Gilson do Floresta, parabéns, Arivan, tô contigo. Viu? Ó, galera aqui Amanhã tá... vai vir fazer com a Vamos choradeira lá, dele. pra gente finalizar porque rapidinho. ninguém gosta e tal. Agora vem Paulo. Vamos lá. Bom dia, Arivan. Bom dia, Ananias. Então, esse dia eu comentei que a gente o brasileiro se conforma com tudo, né? E a gente acaba pagando pelo serviço que já existe, né? Pelo governo, né? Como educação e saúde e segurança. A Ananias falou que quem pode pagar, paga, mas eu acho que quem pudesse pagar pelo serviço privado podia ser descontado pelo menos do imposto de renda, né? Já que você tem que pagar o imposto de renda, imposto pelo serviço e ainda ter que pagar o privado. Então é nesse ponto que eu falei, né? O americano não tem plano de saúde, mas ele também tem um bom serviço. Ele não paga o imposto. É nesse caso que eu estava falando. Tá bom? Ótimo. Valeu, Perfeito, César, do Ademar perfeito. Garcia. Aliás, amanhã nós vamos falar sobre isso, Ananias. Nós estamos no final do programa. O governo abandonou a ideia de mexer na dedução do imposto de renda, que foi promessa de campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele disse: nós vamos mexer na redução do imposto de renda para melhorar a vida do brasileiro. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Um bom O dia, um Arivan em abraço. breve será contratado Até amanhã. pela Tchau, Folha tchau. de São Paulo. Abraço. A Rede da Informação. Jovem Pan News. Meio-dia em ponto, assim encerramos mais uma edição do nosso programa Painel. Prometemos voltar amanhã, quinta-feira, a partir das 11 horas da manhã, aquele nosso mesmo combinado. Quem chegar primeiro, espera pelo outro. Eu, Fernando Gonçalves, desejo para você que essa seja a melhor tarde de quarta-feira. Até lá. A Jovem Pan News Joinville apresentou Painel, discutindo os principais fatos de Joinville. Painel, de volta amanhã.